Exato. o GH. Então, para quem estiver assistindo aí do canal e for fisiculturista, se dormir mal, não cresce. Pode treinar o que for, a não ser que você, lógico, vá usar o GH por meios externos. E não conseguiu, por quê? Porque emocionalmente ele não estava preparado para alguém que fizesse frente àquela situação, né? Então é um exemplo simples de vários outros que nós temos, de situações emocionais, de atletas que treinam no mesmo nível, que tem uma condição muito parecida, mas no momento necessário para ter o ganhar ou perder, é o aspecto emocional que vai fazer a diferença. Galera, então André Aquiles aqui, canal Falando de Tri, e o papo de hoje é com o Ricardo, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o livro dele, sobre a história dele no esporte. E primeiro, Ricardo, como eu já tinha te dito, mas vale a pena reforçar, muito obrigado pelo tempo, é um domingo à tarde, então obrigado de verdade por dedicar esse tempo a ajudar mais triatletas, que eu acho que é um pouco da ideia do canal. E para começar, vou pedir para você contar um pouco sobre você, sobre sua história, como você começou no triatlo, mas principalmente um pouco de você. Eu acho que todo mundo quer saber um pouco da sua história. Perfeito, André, muito obrigado. Eu agradeço muito pelo convite. É sempre muito bom a gente falar, primeiro do esporte, né, que a gente ama, o triatlo. Hoje é um dia triste. Eu deveria essa hora já deveria ter terminado o Ironman de Floripa. Então é um dia que eu acordei assim, já na verdade essa semana eu acordei meio chateado, mas hoje foi bem pesado assim amanhã, por conta de não estar lá e enfim. Então eu sou o professor Ricardo Brandt, eu moro em Marechal Cândido Rondon, sou professor na Universidade Estadual aqui do Oeste do Paraná, sou profissional de educação física, fiz uma especialização em fisiologia e prescrição do exercício. Aí fiz mestrado e doutorado em ciências do movimento humano, com ênfase na psicologia do esporte. Então, desde 2006, basicamente as minhas pesquisas, as minhas publicações, onde eu transito dentro do meio acadêmico, é relacionado aos aspectos emocionais. E eu tenho um viés muito forte das minhas pesquisas e das minhas leituras nesse sentido, da performance esportiva, de como as emoções, elas afetam positiva e negativamente a performance de atletas. Para ter uma ideia, na minha tese de doutorado eu estudei 827 atletas de alto desempenho, de 11 modalidades, então foi muita gente. E aí eu venho estudando isso há bastante tempo. Em 2007, 2008, eu tive uma experiência com a seleção juvenil de ciclismo, onde eu fiz um trabalho com eles, e aí eu acabei gostando do pedal. Eu já corria, eu fazia prova de corrida em montanha, e aí comecei a olhar as bicicletas e comecei a pedalar, e aí eu conheci no mestrado uma triatleta lá de Florianópolis, a Mariana Borges, né, sensacional ela. E aí se conhecemos, eu fui treinar com a equipe dela, ela e do Rodrigo Baltazar, lá de Floripa também, sensacional, ele também. E comecei a fazer triatlon em 2008, 2009, e aí tenho uma experiência de algumas provas já com o triatlon. Hoje é um estilo de vida, né? Então, faça chuva, faça sol, tem a prova, não tem a prova, com pandemia, sem pandemia, o triatlon é um estilo de vida. Deixou de ser algo na minha vida que, eu vou fazer mais ou menos, não, está incorporado às rotinas de treino, está incorporado isso na minha família. Então eu tenho um acordo com a minha esposa, que é ano sim, ano não, eu faço o Ironman completo, e nos outros anos eu vou fazendo algumas provinhas por aí.
Então eu tenho essa história dentro do triatlon. Eu fui sócio também da Mariana, enquanto eu morava lá em Florianópolis, porque eu fiquei quase 15 anos em Florianópolis, de assessoria esportiva lá com triatlon, então eu já trabalho com assessoria esportiva há um bom tempo. Bacana. E já participei de algumas provas, né, 2 Ironmans, estou vindo para o terceiro completo, o terceiro full de Floripa, que seria esse ano, que vai ser, né, vai ser em novembro, isso aí tá certo para mim. Eu já lidei bem com essa situação aí de não ter a prova. Tinha muitos amigos que, meu Deus, o que eu faço agora? Não faz nada. Transfere o objetivo, joga para frente e vida que segue. O triatlon não é a minha vida é outra, e eu uso o triatlon para me ajudar. Então, a minha história é essa. Eu sou formado em Educação Física, mestrado, doutorado, já trabalho com esporte há muito tempo, esporte de rendimento há muito tempo, trabalhei com seleção de ciclismo, vela, a seleção paralímpica de remo, já tive em 3 ciclos olímpicos, então eu tenho uma experiência razoável com atletas de rendimento, o que me ajudou nessa construção e nessa escrita, né, desse livro, associado aos artigos que eu tenho publicado. Eu tenho mais de 50 artigos publicados no Brasil e no exterior, em revistas boas, né, revistas que são referências em treinamento esportivo e psicologia do mundo. Então, se tiver alguma dúvida em relação a isso, tem uma coisa bacana, que a partir de julho eu vou ser aluno do curso de psicologia, então eu vou voltar para a graduação, porque sempre foi um desejo de fazer psicologia, mas não se encaixava horário e por conta de várias atividades. Hoje eu sou coordenador do curso de Educação Física, eu tenho projeto de extensão de corrida de rua, eu atendo mais de 120 pessoas de forma gratuita aqui na universidade, no projeto UniOS Runners. Eu tenho assessoria esportiva, eu dou mentoria para atleta, então não conseguia horário na agenda para concursar psicologia. Mas aí há um mês e pouco, conversando com a minha esposa, porque é uma decisão que não é unilateral, né? Claro. Eu conversei com ela e, não, você quer, vai. Aí em julho eu começo a cursar psicologia, vou voltar a ser aluno. E uma pergunta, partindo lá do começo, desde 2009, foi quando você começou no treino. Mais ou menos. Como foi, nesse momento, como foi para colocar o triatlon dentro da sua vida? Porque no final do dia, como você mesmo mencionou, ele acaba se tornando um estilo de vida. Eu acho que passa com todo mundo. Eu também, quando comecei no triatlon, eu sempre falei, cara, o triatlon vai ser um esporte e eu vou ter minha vida e ele vai ser parte da vida. Mas ele acaba transformando-se num estilo de vida. Como foi colocar isso, inclusive para quem está entrando e tá vendo o canal agora, tá começando a entrar no esporte, como você acha que isso pode ser parte da vida, mas um complemento? O que você recomenda para quem está começando? Então, o início é muito difícil. Para quem é mais jovem, solteiro, é mais fácil de você ajustar horário, rotina de treino, essas demandas altas. Para quem já é mais velho, casado, que tem outros compromissos, você precisa ter um bom entendimento e conseguir alocar horários que sejam para aquilo, porque você não pode deixar de atender o filho, por exemplo, que é o meu caso, não posso deixar de dar atenção para a esposa, eu tenho os meus deveres de casa, meus trabalhos. Então, o início, ele é mais traumático, onde a pessoa precisa, se ele é solteiro é um pouco mais fácil, mas mesmo assim vai precisar ter os seus ajustes, e quando tem companheiro, é casado, tem filhos, precisa ter um entendimento da família para esse novo comportamento, porque é uma mudança de comportamento, onde você vai ter 3 modalidades, não uma só, são 2 treinos por dia, em alguns dias da semana, mais musculação, mais aquele momento de alongamento, mais um momento de fisioterapia, mais coisas que você vai fazer para isso. Então tem que ter um bom entendimento disso. Quem está do seu lado, a família, tem que apoiar, isso é pelo menos uns 50 ou não, mais, né, de % de facilidade que você vai ter para ajustar esses horários. Mas depois que você consegue criar uma rotina, construir um cronograma dos treinos, fica tudo mais fácil.
Então, quem sempre me perguntam sobre isso, como é que é treinar os meus amigos, você é maluco fazer isso? O início é difícil, depois que você tem isso já colocado na sua vida, nas suas rotinas, as coisas fluem. Você sabe que na segunda noite eu tenho que fazer corrida. Eu já sei que na terça de manhã eu nado, na terça noite eu pedalo, e a minha família já sabe disso, então a gente vai organizando os horários com base nisso também. Né? Então o início é mais difícil, depois as coisas se tornam mais fáceis, mas para quem está começando, tem que ser resiliente, tem que ter essa capacidade de administrar esses horários, de ajustar essa dificuldade, e especialmente quem tem família, conversar com a família para que eles entendam isso, para que eles apoiem, porque senão fica muito difícil. Sim. É muito difícil mesmo. Quando você está competindo com a atenção de alguém ou no esporte, sem dúvida, eu acho que vai ser complicado. Acho que tem um monte de amigo que me pergunta também, tem bastante gente, cada vez mais tem mais gente interessada. Só para você ter uma ideia, no canal, a média de idade das pessoas interessadas vai de 25 a 45 anos, com a maioria aí entre 35 e 45. Então, ou seja, geralmente já tem a vida mais feita. Sim. Já está de alguma maneira estabilizado, tem seus dependentes. Então, acho que eu sempre falo que o esporte, ele vai ser um estilo de vida, mas ele tem que ser algo que complemente sua vida. Se ele começa a tomar uma parte importante da sua vida, que pode ser a atenção da sua família, para mim aí já começa a ficar complicado. Eu discuto muito com alguns amigos meus que eles eles fazem o triatlon a vida. Isso é complicado. Mas não, o triatlon não é a vida. O triatlon é algo que lhe dá vida, que lhe deixa feliz, que lhe traz prazer, que lhe causa bons momentos, mas você não depende daquilo. Então, quando tem a prova foi cancelada, a minha vida acabou. Claro que não. Então, a gente tem que ter esse entendimento, tem que saber isso. O triatlon, ele faz parte da minha vida, mas ele não é a minha vida. E isso é um ponto bem importante para começar para quem está começando, ter clareza nesse ponto. Porque é bem comum quem está começando passa 23 horas do dia falando de triatlon. Até no sonho ele sonha com o treino, com o triatlon. E depois vai virando normal, já não é mais assim, você prefere até sair das rodas que falam só disso, porque acaba se tornando enfadonho, e assim vai. Exato, exatamente. Eu acho que eu também já estou quase 4 anos aí, também já passei por um monte de ups e down, e agora já estou mais ou menos, já passei da fase de que todo treino tinha que dar minha vida, e aí você começa a aprender que isso está completamente errado. Então, acho que todo mundo vai passar de alguma maneira por isso. E falando do livro, seu livro fala sobre treinamento mental no triatlon. Isso. E você falou que ao longo do tempo você foi cada vez mais se interessando ou seja, enquanto você estava se especializando na sua atividade, você foi de alguma maneira se interessando pela parte psicológica. O que te levou a se interessar mais pela parte psicológica a ponto de agora estar pensando em fazer uma graduação de psicologia? Qual foi a mudança de chave aí que falou, cara, isso é algo interessante, isso é algo que eu quero me dedicar, inclusive me especializar mais? Lá em 2003, quando eu fiz a minha especialização em fisiologia, na disciplina eu lembro bem, a disciplina de fisiologia do exercício 2, tópicos avançados, o professor só falava dos marcadores de performance, e lactato, creatina, e CK, e interleucina, e marcador inflamatório, e um monte de coisa, e isso é importante. Isso realmente, esses marcadores, eles me ajudam. A interleucina 6, ou a CK, me ajuda a compreender como é que está o impacto do treinamento, perfeito. Mas não pode ser só isso. Tem que ter alguns outros elementos que me ajudem a entender melhor a performance, seja para treino e para competição. E já na especialização, que era de fisiologia, eles queriam me matar, porque eu fiz, no bom sentido, porque eu fiz o TCC voltado aos aspectos emocionais. Ninguém queria me orientar. Eu falei, não, alguém vai ter que me orientar, porque eu quero saber isso. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu já fui para a linha da psicologia do esporte, com um orientador que me orientasse para esses aspectos emocionais.
E no mestrado, eu comecei a olhar para algumas variáveis e comecei li alguns artigos sobre os estados de humor, e são 6 variáveis, né? Raiva, tensão, fadiga, confusão, depressão e vigor. E eu achei aquilo fantástico pelo que elas representam no esporte. E aí eu fui estudar velejadores graças a um professor lá da UDESC, de Florianópolis, o Hélio Hesler, doutor Hélio, que é biomecânico, né, trabalhava com a seleção de vela, e falou assim, Ricardo, vamos lá para a vela, cara, vamos trabalhar com a elite, né, do mundo. E eu falei assim, não entendo nada de vela, nunca velejei, mas vamos lá. E aí foi isso, nessa linha que eu me despertou um interesse emocional, porque é claro que os marcadores fisiológicos, eles são importantes, e eu não estou dizendo, eu não nego isso, né, muito pelo contrário, eles me ajudam quando eu estou prescrevendo treino, eu preciso dos marcadores, eu preciso desses dados, mas não é só isso que explica a performance. Muitas vezes o atleta melhor fisicamente não é o que vence, não por conta de ele não ter treinado direito, né, por conta de ele não ter força mental, equilíbrio emocional, para conseguir lidar com determinadas situações. Tem uma situação que não tem nada a ver com o triatlon, mas foi nas Olimpíadas do Brasil, no salto com vara, o Thiago Braz, né, e o francês, o Lavillenie. O Thiago Braz nunca tinha ganho do Lavillenie e também nunca tinha pulado naquela altura. E a chance dele conseguir saltar a altura que ele saltou era muito pequena, mas o técnico dele chamou ele e falou assim, aumenta o sarrafo e vai. Vai. Perdão. Se você conseguir, não falou isso, né, mas intrinsecamente, se você saltar, se você passar, passou. Você joga a responsabilidade para o outro lado. E ele foi lá, aumentou o sarrafo e saltou. E o Lavillenie quase nunca tinha errado naquela altura. E não conseguiu, por quê? Porque emocionalmente ele não estava preparado para alguém que fizesse frente àquela situação. Né? Então é um exemplo simples de vários outros que nós temos, de situações emocionais, de atletas que treinam no mesmo nível, que tem uma condição muito parecida, mas no momento necessário para ter ou ganhar ou perder, é o aspecto emocional que vai fazer a diferença. Mas não só para eles, para o altíssimo rendimento, para a gente que treina, que vai competir pensando em, eu só quero completar a prova, vou treinar todos os dias, o que eu preciso, né, para me manter mentalmente forte, para conseguir suportar as cargas de treino que nós temos ao longo dos nossos dias, né? E isso tudo me chamou muito a atenção e me leva a estudar diariamente, que eu passo lendo diariamente sobre os aspectos emocionais e buscando materiais sobre isso, ao ponto de eu preciso fazer psicologia, porque só ler não basta, eu preciso conhecer esse aspecto emocional, porque quando nós fazemos educação física, nós entendemos de comportamento motor, e eu quero fazer psicologia para compreender comportamento emocional. Essa outra variável que é extremamente importante para a performance, e na verdade essas duas coisas elas não podem estar separadas quando eu olho para o esporte. Eu acho fantástico a sua visão, porque se você vê um documentário do Usain Bolt, você vai ver o quanto ele utiliza a motivação para treinar mais forte no dia da competição. Se você começa a ver um pouquinho mais de TED e começa a analisar um pouco da psique humana, você vai ver que, por exemplo, eu esqueci o nome do conceito, mas quando uma mãe sente que um filho está ameaçado, uma mãe consegue levantar um carro, se for necessário. E existe um nome específico, existe uma definição científica para isso. Ou seja, isso é 100% comportamento, isso não tem nada a ver com treino. Uma mulher que nunca levantou peso na vida vai levantar um carro se o filho dela tiver sido ameaçado naquele momento. E eu acho que se alguém em algum momento conseguir dominar isso e direcionar essa energia toda para o esporte, acho que isso seria fantástico. E o complemento que você menciona entre conhecimento motor e a parte psíquica, ou o domínio psíquico, é algo que eu acho que sempre deveria estar junto. Que fantástico que existe gente que nem você.
Um atleta ele precisa ter esses dois domínios bem trabalhados, né? Não um atleta de alto rendimento, um atleta, um praticante de exercício. Ele precisa ter esses aspectos físicos em equilíbrio para não lesionar, para conseguir ter a recuperação adequada, que é o que muita gente não faz, né? Claro. Muita gente não consegue ter esse equilíbrio de treino e recuperação, o que é um erro brutal, ao mesmo tempo que precisa ter esse equilíbrio emocional, de conseguir lidar com as situações, de ser resiliente, de aprender com todas as situações, porque tudo que a gente faz, todo treino que a gente tem, são feedbacks que eu tenho que me fazer, para que eu consiga aprender com isso e para sair melhor. Cada treino tem que me fazer mais forte, não só fisicamente, mas emocionalmente também, para que eu consiga melhorar em todos os aspectos enquanto atleta. E sem dar muito spoiler do livro, mas para a galera ter mais ou menos uma ideia de como vai o livro, ou seja, em que aspectos as pessoas que vão ler o livro, by the way, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o post do Facebook, eu vou pegar lá o link diretamente do livro da Amazon, então, vou colocar na descrição para a galera. O e-book Treinamento Mental no Triatlon, Melhore Sua Performance Treinando Sua Mente, ele foi escrito com muito cuidado, no sentido de que qualquer atleta de qualquer modalidade que vá ler, claro que tem todas as nuances do triatlon, e aí ciclismo, corrida e natação, né, lógico, mas qualquer atleta que pegue para ler, que não entenda nada de educação física e de psicologia, ele vai ter um entendimento para conseguir criar minimamente estratégias para que ele consiga se autorregular, para que ele consiga, de alguma forma, melhorar alguns aspectos. Então, eu construí os capítulos, né? Começa lá com uma introdução do triatlon e dos aspectos emocionais, aí estratégias e técnicas mentais no triatlon, como isso influencia, como isso pode ajudar de alguma forma. Um capítulo com autorregulações, autoavaliação de habilidades emocionais, para que o atleta ele se conheça, ele saiba como é que ele se regula, como é que funciona isso. Tem um capítulo bacana que são sobre as demandas emocionais do triatlon. Então eu pego cada variável, com autoconfiança, estresse, coping, humor, ansiedade, e eu apresento o que é e coloco como ela influencia dentro da modalidade, com exemplos, com situações, para que a pessoa olhe e fale assim, é verdade, ó, antes do Ironman de 2018, eu não consegui dormir, não porque não consegui dormir. Normal. Mas isso é ruim? Claro. Depende. Se eu souber usar esse não conseguir dormir para um lado positivo, não tem problema. Botei a roupa de borracha e preciso fazer xixi. O que é isso? Isso é uma situação de estresse e ansiedade, que o teu sistema nervoso dá uma liberada, né, para você fazer xixi, e você vai lá, quando você tira a roupa, vou tirar a roupa, faz 2 gotinhas, e deu. Por quê? Porque é um sistema complexo, que a gente precisa compreender isso. Vai conseguir regular isso? Talvez não. Tem gente que nunca vai conseguir ter inteligência emocional para lidar direito com essas situações. Esse é o clássico. Eu tenho um amigo que toda vez que a gente vai para um 70.3 ou um Ironman, sempre é batata. A 10 minutos de largar e ele fala, cara, eu tenho que ir no banheiro. Ele vai no banheiro. Mas isso acontece com muitos atletas e atletas profissionais. E não pode achar que isso vai me fazer pior. Eu preciso saber lidar com essas situações. Aí tem um capítulo ali de rotinas psicológicas, então tem um capítulo só mostrando o que você pode fazer para criar essas rotinas, né? E aí eu divido elas para treino, para pré-prova, para durante a prova, e tem um capítulo falando uma parte só de pós-prova, o que eu faço agora no pós-prova. Tem um capítulo de treino mental, com as técnicas e estratégias, tem uma parte que fala de dor no triatlon, que é algo que a gente sente em treino, em competição. Um capítulo que fala de avaliações psicométricas, então eu quis ter o cuidado de deixar um capítulo mostrando alguns instrumentos
que os triatletas podem usar no seu dia a dia, para saber como é que está a sua percepção de esforço, de recuperação, né? Por exemplo, o Strava agora é pago e não fazem, é obrigação que a gente tem de pagar por um serviço de qualidade, né? Eles têm uma plataforma ali que me dá o Trimp, que é o meu fitness, o meu cansaço e a minha prontidão para a prática. É muito bacana. Se o triatleta tiver um entendimento daquilo, ele vai saber como é que está, olhar para a prescrição de treino dele, olhar para os aspectos físicos dele, como é que ele está, e isso pode ter uma influência grande nos aspectos emocionais também. Eu fiz questão de colocar um capítulo que tivesse esses aspectos, junto com questionários de sono também. Falando nisso, eu coloquei um capítulo sobre o sono, né, tem um capítulo que fala sobre o sono. Que bacana, isso eu acho que também ou seja, e perdão te interromper. Imagina. Então, inclusive, a pergunta constante aqui foi uma discussão entre a galera do canal aqui, porque faz pouco tempo a gente estava vendo um TED que justamente falava sobre dormir é o seu maior superpoder. E basicamente o que o especialista estava falando, esqueci o nome dele, mas basicamente o que ele falava era justamente sobre os efeitos positivos que dormir tem sobre o seu corpo, sobre aumentar, ou seja, diminui sua exposição à enfermidade, aumenta sua defesa imunológica, faz você recuperar mais rápido, faz radicais livres, que são grandes responsáveis por doenças degenerativas, diminuem com dormir. E a gente está justamente no momento onde está todo mundo em YouTube falando sobre motivação, sobre durma mais rápido. Tem o Arnold Schwarzenegger, eu gosto dele pra caramba. E ele sempre fala, se você dorme 8 horas, eu sempre dormi 6. E a minha recomendação é, durma mais rápido. Então, tem muito esse lance de que você deveria acordar mais cedo e dormir menos para ser mais produtivo, para gerar mais riqueza. Mas eu acho que no longo termo, o que isso pode gerar desde a perspectiva fisiológica é algo impactante. Se a gente pensa em fazer isso por muito tempo consecutivo. Então, sim, se eu puder falar um pouquinho sobre isso, acho que isso é bem bacana, principalmente o background. Em relação a esse capítulo do sono, eu quis incluir, porque nos últimos 4 anos, 5 anos, eu tenho me dedicado incessantemente a pesquisar o sono. Eu tenho alguns artigos já publicados em boas revistas internacionais sobre sono, aspectos emocionais e performance. E, inclusive, eu estou terminando um mini curso que vai ser online só sobre sono. Caso vocês queiram, a gente pode até marcar uma outra conversa para falar sobre sono. Feliz. Porque é um tema que eu me interesso muito. Na minha tese, uma das variáveis que eu investiguei foi o sono dos atletas, mas foi uma avaliação bem simples, porque eu não dominava a variável. Há quase 10 anos atrás, não me interessava tanto, mas me chamava a atenção, mas não tinha essa ideia toda. E agora, de uns 4 ou 5 anos para cá, eu intensifiquei pesquisas, porque sim, o sono ele é o diferencial. E ele, de forma aguda, ele nos causa modificação. Ele nos leva à sonolência, ele nos leva à diminuição de tempo de reação, ele nos leva à diminuição de performance, ele nos leva à dificuldade, talvez, em memória, cognição, tomada de decisão, de forma aguda. O problema não é um dia só de sono ruim. O problema é o sono, a privação crônica do sono. É eu passar a minha vida toda dormindo mal, ou uma boa parte da minha vida dormindo mal. Isso tem grandes repercussões, porque durante o sono, especialmente em algumas fases do sono, né, algumas fases, por exemplo, a fase do sono REM, sono de ondas lentas, que a gente basicamente secreta o hormônio de crescimento, o GH. Então, para quem estiver assistindo aí do canal e for fisiculturista, se dormir mal, não cresce. Pode treinar o que for, a não ser que você, lógico, vá usar o GH por meios externos. Mas a liberação do hormônio de crescimento, ele se dá nas fases do sono REM. E se eu não atingir essas fases do sono REM, né, suficiente, então, normalmente a gente vai ter 6 picos de sono REM numa noite.
se eu tiver duas ou uma, a secreção de GH é muito baixa. E aí isso vai gerar dificuldade de crescimento muscular, de regeneração muscular. E aí, para um atleta, isso leva a uma lesão. Invariavelmente, tem muitos atletas que têm lesões recorrentes, não porque eles não fazem o treino certo, ou porque eles não alongam, porque não tem nada a ver alongamento com esse tipo de coisa também, mas porque não dormem bem, porque eles não estão recuperando o corpo do estímulo. E aí está tendo desequilíbrio e vai levar a lesão. Então é uma variável que me interessa, me chama a atenção, e para quem está assistindo, preste atenção nessa variável, porque o sono, para o triatlon, ele é algo que é fundamental para o triatleta recuperar e ter prontidão para o novo treino, acordar bem para o outro treino, independente se vai dormir 6 horas ou 9, 10. Usain Bolt, Serena Williams, Rafael Nadal, dormem, na época que eles competiam, né, mais o Bolt, de 9 a 10 horas por dia. Claro que eles só treinam, eu não consigo dormir 8, mas porque é uma condição que eles exigem. Mas a gente precisa ter um tempo de sono, especialmente uma qualidade de sono, né, uma qualidade boa de sono. Então eu quis colocar esse capítulo para ter um diferencial, para mostrar alguns elementos, e até mesmo porque com o treinamento mental, a gente consegue ajudar nesse sentido, de facilitar o sono, porque tem pessoas que ficam deitadas e não conseguem dormir, passam muito tempo até conseguir efetivamente dormir, e o treinamento de habilidades emocionais, ele pode ajudar nisso. Então esse é um dos últimos capítulos, e aí como eu conheço alguns triatletas, eu mandei umas mensaginhas para alguns, então a Mariana Borges, a Ana Lídia, o Antônio Mansur, e Fernanda Keller, e mais a Luciana Haddad. Mandei uma mensagem para eles, se eles tinham interesse em responder 3 perguntas simples sobre treinamento mental. E de pronto, só a galera fantástica. Eu fui muito abençoado com isso. Que bacana. E eles na hora, assim, vamos lá, né, não tem problema, vamos responder. E aí eles mandaram, fiz as perguntas, eles mandaram em forma de entrevista e eu coloquei lá o que eles pensam sobre treinamento mental. E ficou muito bacana. Muito legal mesmo esse capítulo deles. Então, esse a construção do livro, que começou já há um bom tempo. Eu brinco que esse livro começou na minha cabeça há alguns anos, que eu já tinha essa ideia, já tinha a estruturação toda do livro na cabeça, e eu quero fazer, eu acho legal, e aí, só que vou fazer um livro físico. Não vou fazer um livro físico, vou fazer um e-book que não corta tanta árvore e é mais fácil o acesso. E hoje em dia está todo mundo indo cada vez mais para parte digital e todo mundo tem um e-reader, seja um Kindle, que seja um no computador, em qualquer lugar. PC, exatamente. E aí assim surgiu esse e-book há um bom tempo, e agora, nesse ano, eu me dediquei mais a escrever. Li, reli, escrevi, reescrevi, mudei, apaguei, voltei atrás, para chegar em um modelo de livro que ele fosse de fácil entendimento, que, como eu falei, qualquer atleta pegue, leia e entenda. Porque como eu sou do meio acadêmico, a gente escreve artigo científico que muitas vezes não serve para nada. A gente publica em revistas com alto impacto, para outros pesquisadores que vão ler e falar, olha que legal esse resultado. Mas quando chega lá para o treinador, se ele pegar o livro, o artigo, que foi publicado num journal importante, mas como é que eu faço para aplicar isso? Exato. Não é aplicável. E eu fiz questão de escrever um livro com referências, então tem citações, tem lá, nas referências lá, deve ter umas 3 páginas só com citações de artigos e artigos atuais. Eu citei nesse e-book artigo de abril de 2020. Super recente. Com conhecimentos assim que saíram agora. Por quê? Porque eu quero dar o melhor. Mas de forma fácil, que o atleta, que o leitor leia, e como eu gosto de dizer, de forma descomplicada e aplicada. Perfeito. Perfeito. Eu acho que todo mundo agradece. Eu sempre falo que o Brasil tem muito isso da gente olhar muito para fora, e eu acho que de certa forma também, ou seja, tá bem pegar benchmark de fora e aplicar internamente o que está funcionando lá, é bacana a gente olhar e aplicar.
mas tem muita coisa boa no Brasil. Acho que no Brasil a gente tem muita gente boa, tem muita gente. Ou seja, você falou algumas pessoas. Fernanda Keller é uma tremenda atleta. Não sei se Ah, todo mundo que está no esporte conhece a trajetória dela, mas eu sempre falo, cara, principalmente para você que está vendo isso no YouTube, ela tem um canal no YouTube e tem mais para a gente aprender do que um atleta profissional. Então tem muita gente boa no Brasil e tem muito conhecimento no Brasil também. Tudo que a gente tem desde a perspectiva acadêmica, acho que a gente deveria estar aproveitando mais o que a gente tem e olhando mais internamente. E ojalá e o governo também fizesse um pouco mais sobre isso. a gente se espelha muito nos atletas de fora, né? E nós temos aqui, vamos pegar no triatlon do Brasil, atletas sensacionais. Até um trecho do livro que eu coloco que eu preciso pegar um atleta de referência para me espelhar nos seus comportamentos, nas suas atitudes. E nós temos aqui atletas assim, que eu não preciso olhar para atleta de fora, eu sou fã do Frodeno, sou fã dele, mas, pô, quem não é fã do Frodeno? Mas eu tenho aqui no Brasil atletas que são ótimos. Sim. Então eu olho pro Vinhal, eu olho pro Igor, eu olho pro Chicão, eu vou pegando o que esses atletas têm de bom, a Fernanda Keller, e a gente precisa se espelhar neles. Não precisa olhar para fora. Eu sempre brinco que eu falo, é fácil tirar onda vindo do país de primeiro mundo e que te dá toda a infraestrutura, difícil fazer quando você está num país considerado de terceiro mundo e que não te dá quase que nenhuma infraestrutura para crescer ou para ganhar no esporte. E a gente, sim, você pega a história da Fernanda. Claro. Na minha concepção, a gente tem muito atleta muito bom que vem fazendo coisas incríveis com o pouco que o Brasil entrega para o esporte nesse aspecto. Bacana. Ó, o seguinte, o que eu tinha mais de pergunta aqui e que eu acho que é bacana principalmente para motivar a galera que vê o canal sempre você acha que o triatlon, ele te influenciou de alguma maneira aí um pouco mais além na tua vida ou não? Você já sempre foi assim, de certa maneira, você sempre... Pelo que você fala um pouco da sua trajetória, você sempre foi de buscar ir um pouquinho mais... Além. Exatamente. Mas o triatlon, de alguma maneira, te ajudou a avançar nisso? Muito. Muito por ser um esporte desafiador. De eu ter que me ajustar, de eu ter que conseguir olhar para um pouquinho além da linha do limite, né? O que tem ali? Isso a gente aprende no triatlon, porque o triatlon ele não é o Ironman, 3.800, 180, 42. Eu costumo dizer que o triatlon deve ser encarado como escola. Você começa na pré-escola, passa para o ensino fundamental, vai para o médio, vai para a graduação, depois você faz um mestrado, doutorado. Então você começa nas distâncias curtas, você vai aprendendo, vai ganhando traquejo, vai ganhando confiança, vai ganhando corpo, vai ganhando casca, vai evoluindo, passa para um sprint, para um olímpico, para o meio e vai chegar lá no Ironman. Isso eu aprendi. Isso eu comecei lá nas provas curtas e fui tomando cabeçada na onda e aprendendo a trocar pneu e ser resiliente. No Ironman de 2018 foi um marco na minha vida, e aí eu aprendi muito. Hoje eu uso aquilo para mim. Faltando 15 dias para a prova eu caí. Eu caí graças a Deus ou ser superior, a quem a gente acredite. A bicicleta não estragou, eu só trinquei um pedacinho pequeno da costela, que doeu muito, e eu fui fazer a prova. Que sorte. Eu fui um dos felizardos que, com 2 km e pouquinho, furou o pneu, por causa dos preguinhos que colocaram também. E aí eu não sabia se eu me abaixava para trocar o pneu, se eu levantava a mão com dor para chamar a moto, mas troquei o pneu, com 20 minutos eu fui pedalar. Na hora do bike, da transição, eu tinha preparado 2 kits de câmera e remendo e aquelas coisas todas lá, e CO2. Eu pensei, não vai furar pneu, eu vou levar um só. E aí furou um pneu e eu passei os 178 quilômetros pensando, não fura,
não fura. E chegou um ponto que eu falei assim, ó, não vai furar. Não vai furar. E eu clipei, porque eu comecei, eu estava segurando a velocidade com medo que furasse. Claro. E eu falei, não vai furar. Clipei e vai. Por quê? Porque você tem que ter isso. Isso eu aprendi demais no Ironman 2018, por conta de tudo que eu passei para chegar lá. Então eu aprendi muito com o triatlon. O triatlon, ele me ensinou com toda certeza a ser mais forte, a lidar melhor com algumas situações, embora seja difícil a gente transferir algumas para outras áreas, né? Mas me ensinou demais. Bacana, bacana. Obrigado por compartilhar a história. Eu acho que todo mundo, no final do dia, todo mundo que já fez um Ironman vai ter um montão de história similar. Eu sempre tento, por exemplo, eu sou o rei de comer coisas que eu não deveria antes de um Ironman. Não importa se são 70.3 ou... Nos mais longos eu sempre sou um pouquinho mais precavido, mas no 70.3, o último, por exemplo, que eu fiz, eu sou cheio de tirar foto da comida que eu tô comendo. Então fui comer um sushi bem maneiro aqui perto, e isso era uns 2 dias antes de um 70.3, que era aqui perto. Eu vivo no Chile hoje em dia. Sim. Eu tava indo pra Coquimbo, de Coquimbo, Santiago pra Coquimbo são 4 horas. E, cara, eu comi um sushi, tirei foto, postei no Instagram, geral da minha equipe aqui comentando, moleque, você tem coragem, porra, tá comendo sushi, tá comendo comida crua e batata. Tava ruim do estômago pra caramba 2 dias antes e, com sorte, me recuperei pra fazer relativamente bem o 70.3 de Coquimbo. Mas, enfim, que bom. Acho que todo mundo tem algumas histórias assim. E a última coisa que eu vou te perguntar, porque é domingo e eu já tô te consumindo muito, alguma dica para quem tá começando? Para quem tá começando, ou seja, se você treina uma galera, todo o tempo de estudo e todo o tempo dedicado, acho que você já comentou rapidamente que é pra galera fazer por fases, ninguém começa no fazendo um Ironman, acho que isso é... Todo mundo que eu falo aqui fala a mesma coisa, a gente já falou com o Tritone, que é um espanhol, já falei com o Anselmo Souza, não sei se você conhece ele, uma lenda do nosso esporte, e queria validar contigo o que você poderia dar de dica para quem está começando, qual um conselho. Então, o triatlon não é uma dica, é um passo a passo, né? Você tem que começar do início mesmo, das provas mais curtas, dos treinos mais curtos, ter essas sensações, participar de algumas provas, se adaptar as rotinas de treino, adaptar os horários de treino, compreender como o teu corpo funciona, quais são os melhores horários para você, quais são os melhores horários para o teu corpo, porque isso é individual, não adianta eu querer treinar no mesmo horário, ou junto, ou com outras pessoas, às vezes eu tenho que me perceber e ter essa percepção do que é melhor para mim. São fases, então não sou só eu que falo isso, é muita gente que fala, o triatlon ele é uma escada, não pule os degraus, não saia do primeiro e queira subir o lance todo de escada, porque tem uma grande chance de você se frustrar, tem uma grande chance de se machucar, e talvez desistir do triatlon, talvez não, dizer, não, isso não é para mim. O triatlon sim é para todo mundo, independente de idade, independente de peso, independente de qualquer outra coisa, mas o que precisa ter é essa sabedoria de saber que eu vou evoluindo na modalidade, tá? Resiliência, paciência, eu ter paciência para saber que é um treino depois do outro, é uma semana depois da outra, é um ano depois do outro, para que eu vá chegar no tão sonhado Ironman ou provas mais longas assim. Então, na verdade, dica, eu não gosto muito do termo dica, né, mas talvez sugestão, talvez o passo a passo para que você que está nos assistindo não se frustre. Coloque metas, crie metas, isso está lá no livro, metas de curto, médio e longo prazo. Faça isso para si.
Coloque metas para um mês, coloque metas para 6 meses, coloque metas para um ano. Divida essas metas em metas de resultado e metas de desempenho. Eu preciso ter metas que me promovam resultado, e essas metas são as de desempenho. Então, como é que eu preciso correr? Como que tem que ser essa minha mecânica? Como é que eu preciso nadar? Como é que tem que ser a minha mecânica? Como eu preciso pedalar? Como é que tem que ser isso? E não só na mecânica, dos treinos, de ritmos, de tudo. Eu preciso criar essas minhas metas para desempenho, porque não adianta eu chegar e falar assim, eu quero fazer um meio Ironman para 4 horas, se eu não tiver as minhas metas de desempenho que me façam ter esse resultado. Então precisa fazer isso, colocar essas metas de curto, médio e longo prazo e dividir essas metas de resultado e desempenho. Eu tenho um quadrinho que quando eu trabalho com os meus atletas, que eu peço para eles colocar, me ajudar a criar essas metas, para que a gente saiba da onde eu estou, aonde eu quero chegar. Então, eu sei que em dia 8 de novembro, eu preciso estar assim para conseguir fazer o Ironman para baixo de 10 horas e meia, que seria a meta. Mas eu preciso passar pelas fases que eu estava começando a fazer e foram sucumbidas pela pandemia. Mas então é isso. Precisa construir esses objetivos, precisa passar pelas fases, não pule as fases, não pule os estágios do triatlon, sob pena de se arrepender no futuro, e às vezes esse futuro é bem breve. Exatamente. Não, cara, o que eu tenho que falar para você é muito obrigado pelo tempo, de verdade. Eu acho que com isso, uma das coisas que eu sempre gosto de ter presente na vida é que progresso é igual a felicidade. Eu acredito muito nisso. E o bacana do triatlon é que se você vai vendo que você, como ser humano, vai progressando ao longo do tempo, níveis que você acaba, de alguma maneira, você não mensurava, mas você acaba percebendo, e isso afeta a sua vida de maneira positiva. Então, queria te agradecer pelo tempo, de verdade, por abrir mão de estar 1 hora com a sua família para estar 1 hora aqui falando com a gente, compartilhando todo esse conhecimento, toda essa sabedoria com mais gente. Obrigado pelo livro, de verdade. Acho que vou deixar na descrição aqui o link para o livro, para a galera poder ler o e-book. E sempre que você tiver conteúdo novo, quiser avisar para todo mundo, fique com a gente, Perfeito. utilize como um canal, porque a ideia aqui é a gente maximizar tudo de bom que tem no Brasil, e você é um grande exemplo de tudo isso, beleza? Muito obrigado. Não sou muito exemplo, não. A gente tenta, a gente se esforça. Eu tenho tentado me dedicar mais a essa comunicação para o atleta. Então, nas minhas redes sociais, no Instagram mais, eu tenho me dedicado a fazer posts, assim, estou tentando publicar segunda, quarta e sexta, fazer publicações de fácil acesso, né, para que os atletas e quem me segue ali consiga ter esse entendimento, para tentar ajudar de alguma forma os atletas, né, não só os profissionais, mas atleta, basicamente os amadores também, a ter essa compreensão, a tentar ajudar. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, é sempre bom falar do que a gente ama, né? Acho que dá para perceber esse meu entusiasmo quando eu falo do triatlon. Claro que né? sim. Então, faz parte da minha vida, eu amo esse esporte, ele está comigo há muito tempo e enquanto eu estiver aqui nesse plano, estaremos juntos no triatlon. Então, eu agradeço novamente, e quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou sugestão, caso vá ler o livro, não hesite, me procure que a gente tenta melhorar. Demorou. Muito obrigado. Obrigado você, e eu vou deixar na descrição aqui o link para a galera poder falar com você, poder atuar. Perfeito. Vou pedir depois para você o Instagram e a gente compartilha com todo mundo, beleza? Perfeito. Obrigadão. Valeu.